Queridos, Deus, Ele quer fazer coisas poderosas, tremendas, não somente na minha vida, mas na vida de cada discípulo dEle, cada discípulo deste ministério. Às vezes a gente acha que Deus só usa quem está aqui no altar. O Senhor, Ele usa a todos, se você se colocar nas mãos dEle, à disposição dEle. Quando terminou a reunião das 8, uma irmã muito querida e amada, irmã Josefa, ela me contou uma experiência que ela teve, recente. Ela disse que ela foi chamada com urgência para ir na casa de um amigo do filho dela. E quando ela chegou lá, ela viu, olha a cena que ela presenciou, uma mulher com uma faca no pescoço para se matar. A mulher com uma crise profunda de depressão, estava com uma faca para tirar a própria vida. E ela clamou ali pelo nome de Jesus, falou que a faca voou longe. E ela começou a orar, a mulher caiu, porque essa família está enfrentando um momento muito difícil. Essa crise de depressão, a mulher vive mais dopada do que normal. Então, quando passa o efeito dos remédios, o marido corre com a mulher para o hospital. Aí ela disse, olha, o problema da tua esposa não vai ser resolvido em hospital. Ela falou assim, é na igreja. Eu tinha síndrome do pânico, depressão. E aonde que eu fui curada? Ela falou, na igreja. Gente, a gente sabe, Deus usa os médicos, psicólogos, mas tem assunto, tem coisas que é espiritual. Nem tudo é espiritual, mas tem muitos problemas que surgem na vida das pessoas, que a fonte, que a origem é espiritual. O remédio não vai combater quando é espiritual. Quem está me entendendo? Mas através do poderoso nome de Jesus, o mal é derrotado, amém? Eu quero te convidar a abrir a palavra do Eterno. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 40. Quem achou diz amém. Um texto muito conhecido, mas o Eterno vai falar ao seu coração. Nos diz assim: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Quando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda, com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e matou, cortando-lhe
com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus, eles despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Feche os teus olhos. Pai querido, Pai de amor, no nome santo e poderoso de Jesus, eu coloco a minha vida diante de Ti. Meu Deus, eu apresento diante do Senhor esta igreja, este povo. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Que o Senhor venha falar fortemente, poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Quero te convidar a aplaudir a palavra de Deus, pois ela é digna de toda aceitação. Vencendo o gigante da intimidação. Vencendo o gigante da intimidação é o tema desta ministração. Queridos, quando a gente fala de gigante, nós pensamos logo, em um ser de grande estatura, uma aparência muito feia, não é assim? Algo que gera intimidação. Mas existem gigantes que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Crises financeiras, desemprego, violência, doenças. Algo que está assolando o Brasil no momento, a dengue. É um gigante. E às vezes as pessoas ficam intimidadas, ficam com medo. Tem gente com medo de pegar a dengue, não quer nem colocar o pé para fora de casa, Então, são muitos os gigantes que têm surgido no nosso dia a dia, mas os piores gigantes são aqueles que residem dentro do próprio homem. Quando uma pessoa tem um sentimento de vingança, é alimentada por um ódio, e ela quer pagar na mesma moeda, é um gigante que precisa ser vencido. Quando você guarda mágoa, ressentimento, raiz de amargura, é um gigante que você precisa vencer. Esse texto que nós acabamos de ler fala de uma luta muito famosa. Quem aqui nunca ouviu falar da luta de Davi e Golias? Até no mundo secular, se a gente for falar, eu conheço, As pessoas conhecem essa história. Agora, a intimidação é algo real, porque quem intimida quer estar no controle. Quem intimida quer paralisar o seu oponente. E quantas pessoas estão paralisadas por causa deste espírito, Esse espírito da intimidação. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo muitos exemplos de pessoas que foram paralisadas pela intimidação. Lembra quando Moisés levantou ali os 12 príncipes e os enviou para peregrinarem pela terra prometida e trazer um relatório para ele? Os espias foram, caminharam, viram muitas coisas boas, mas o que eles mais focaram foi nos gigantes. Eles ficaram com medo dos 12, 10 ficaram assombrados com os gigantes, com o tamanho das cidades. E eles influenciaram todo o povo. Somente Josué e Caleb estavam na fé, estavam firmes no propósito de que Deus entregaria aquela região. Mas os demais conseguiram influenciar todo o povo. E ali, o resultado disso foi que eles tiveram que peregrinar 40 anos no deserto. Mas Deus honrou a fé de Josué e Caleb, porque eles entraram na terra, enquanto que os demais morreram no deserto. Queridos, eu olho para o exemplo de Elias, um grande homem de Deus, um homem de uma fé
sobrenatural, um homem que venceu exércitos. Lembra quando chegava lá uma tropa para prendê-lo e dizia: homem de Deus, desça daí, vem comigo. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, que consuma a ti e os seus 50 foram mortos. Aí o rei mandava mais outra parte do exército e dizia: homem de Deus, desça daí, vem conosco. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma a ti, os teus 50 foram mortos. Até que por último foi um que, em coração humilde, disse: homem de Deus, vem conosco. E ali humildemente, aí ele, o Senhor falou: vai. Então um homem que enfrentou 450 profetas de Baal, um homem que venceu, quando ele está oferecendo o seu sacrifício, porque o Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro, ele clama ao Senhor e o fogo desceu. Um homem cheio de autoridade, que ele disse: olha, segundo a minha palavra, não haverá chuva. E durante 3 anos e meio não caiu uma gota de água. Mas quando ele ora novamente, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem foi capaz de encharcar toda uma nação, de molhar, de restaurar. Observe, queridos, quanta autoridade, quanto poder de Deus na vida deste homem. Mas quando o espírito de intimidação veio sobre a vida dele, quando Jezabel libera um decreto, libera uma palavra, e chega ao conhecimento dele, de que ela iria fazer com ele o que ele fez com os profetas de Baal, ele foi grandemente ali intimidado. Ele agora fica depressivo, procura o caminho do deserto e só quer dormir, né? Ali procurou uma árvore, e o próprio Deus teve que enviar um anjo para o despertar, que ele precisava beber água e comer do pão. O próprio anjo ali ofereceu para ele, para que ele seguisse o caminho, pois longa seria a jornada. Isso aconteceu 2 vezes, até que ele segue o seu propósito. E eu olho para a palavra do Senhor e eu vejo o exemplo de Eli, sacerdote do Senhor, vendo seus filhos fazendo tantas coisas erradas dentro do tabernáculo do Senhor. E este homem agora está intimidado pelos seus próprios filhos, e ele não os exortava, e a consequência, ele e seus filhos foram mortos. Então, queridos, este espírito é algo real. Constantemente Satanás está criando situações para nos intimidar. E como que nós vamos corresponder a essa situação? Nós vamos fugir, nós vamos correr, vamos ficar paralisados? Ou vamos enfrentar aquilo que vem para nos intimidar? Não fique com medo, porque o Senhor é conosco. Amém. Glórias a Deus. Davi estava cuidando do rebanho. Davi era um pastor de ovelhas. Davi estava acostumado a cuidar ali das ovelhas do seu pai. E o seu pai tem uma missão para ele: olha, leve alimentos para os seus irmãos que estão lá na peleja, na batalha. E Davi, muito obediente, foi. E quando ele chegou lá, irmão, já tinha 40 dias que este guerreiro, este gigante, estava intimidando o exército do Deus vivo. 40 dias, de manhã e de tarde. 40 dias que ele estava pedindo um homem para lutar com ele. Ele ficava ali chamando. E o exército do Deus vivo com medo, tremendo ali. O próprio rei estava na tenda com medo. Saul estava com medo. Davi não acreditou, mesmo sendo ele pastor de ovelhas. Quando ele chega e vê aquela situação, o que me chama a atenção é quando ele disse assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele sabia o que ele estava falando. Incircunciso, porque
o povo, os descendentes de Abraão, tinha uma aliança com Deus que era a circuncisão. A circuncisão acontecia no 8º dia, quando nascia uma criança, quando nascia um menino. Por que no 8º dia? Você já parou para pensar? O 8 fala de aliança. Se você pegar duas alianças e colocar uma em cima da outra, que número que forma? Número 8, né? Interessante. Deus é Deus de pacto, Deus é Deus de aliança. Deus fez uma aliança com Abraão. E Davi, quando viu aquela situação ali, ele não acreditou. O exército do Deus vivo, intimidado por uma voz de alguém incircunciso, alguém que não tinha aliança nenhuma com Deus. E ele se dispôs a lutar. Chegou o assunto ao rei, e o rei disse: não, você não tem condições. Você é jovem, garoto, é moço. Ele é experiente. Aí Davi conta a história: olha, teu servo estava cuidando das ovelhas quando um leão apareceu. E aquele leão pegou a ovelha, eu pulei nele, eu o feri, eu o matei. Outra vez um urso atacou o rebanho, eu fui em cima dele e o matei. Assim como aconteceu com o leão e com o urso, vai acontecer também com esse gigante, com esse incircunciso, né, melhor dizendo. E ali o rei Saul teve que liberar ele para lutar. Só que ele não vai com as armas tradicionais, ele não vai com lança, ele não vai com escudo, né? Ele não vai com espada, ele vai com o cajado dele de pastor, né? E ele vai ali com a funda e com 5 pedrinhas. Tanto é que quando o gigante viu que o escolhido de Israel para lutar com ele era um menino, era um adolescente, ele o desprezou. E olha para ele e diz assim: eu sou algum cão para você vir com pau? Quer dizer, com cajado ali. E percebendo que ele estava vindo mesmo para lutar com ele, aí ele começa a intimidá-lo. Mas a intimidação, o inimigo tentou intimidar Davi assim que ele chegou no acampamento. O próprio irmão Eliabe tentou intimidar Davi. O que você está fazendo aqui, seu pastorzinho de poucas ovelhas? O que você está fazendo aqui? Tentou intimidá-lo. E agora o próprio gigante: venha, eu vou te dar as suas carnes para as bestas feras do campo devorarem. Aí Davi disse: você está vindo contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos a quem tens afrontado. Aí ele pega uma pedra, coloca na funda, e quando ele atira, irmãos, o homem estava todo blindado, mas havia um espaço aqui, ó, no capacete, que a pedra foi justamente nesse espaço. A pedra não o matou, mas fez com que ele tombasse, ele caísse desmaiado. Aí o que Davi fez? Correu lá, porque ele não tinha espada. Tirou a espada do próprio gigante e cortou a sua cabeça. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 54. Leia aí comigo. 1 Samuel 17, 54. Tomou Davi a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém. Olha que interessante. Escute. Jerusalém não tinha sido conquistada ainda. Quem que morava em Jerusalém? Um povo inimigo, chamado de Jebuseus. Os Jebuseus, eles foram conquistados muitos anos depois, quando o próprio Davi já era rei. Jerusalém foi tomada. Agora, ele está indo para onde? Para Jerusalém. E está levando a cabeça do gigante. Você pode imaginar a cena? Ele indo para Jerusalém, segurando a cabeça do gigante, daquele que tentou intimidar, que estava intimidando o exército do Deus vivo. Se Jerusalém não tinha sido conquistada, com certeza não foi dentro da cidade, mas foi fora que ele sepultou aquela cabeça. Agora escute como isso aqui é profético, porque muitos anos depois,
Quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado dentro ou fora da cidade? Fora da cidade. Nessa época, a cidade não tinha crescido tanto. Hoje está dentro da cidade, mas na época não. O Calvário, o Gólgota, o Monte Caveira, aonde Jesus foi crucificado, foi do lado de fora. Historiadores acreditam que a cabeça de Golias foi sepultada lá. Agora escute, foi no Monte Caveira que a maior vitória de todos os tempos foi conquistada. Presta atenção, presta atenção. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E tendo despojado principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Os homens achavam que tinham acabado, que tinham matado Jesus, mas no mundo espiritual a realidade era outra. O demônio sabia, Satanás sabia, que através da morte de Jesus, ele estava sendo pisado, a cabeça dele estava sendo esmagada. E toda a força do império das trevas foi despojada. Sabe o que é despojar, irmãos? É arrancar, é tirar algo que está em posse do inimigo. Por isso que hoje não podemos mais sermos intimidados por Satanás, pelas notícias ruins que chegam, porque nós somos um povo que a Bíblia nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele já venceu, e Ele deu poder à igreja para pisar serpentes, escorpiões, todo o poder do maligno. Amém. Assim como o inimigo do povo de Deus foi derrotado, foi humilhado, teve a cabeça cortada, Satanás também teve a sua cabeça esmagada. Cabeça fala de autoridade, fala de poder. O cabeça da igreja é Jesus, é Ele que tem autoridade, amém? E Ele deu autoridade a você e a mim, para nós termos uma vida vitoriosa. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Seu Deus é grande, você vai vencer, amém? Não permita que nada venha intimidar você, porque aquele que é o Todo-Poderoso, é Ele que cuida, é Ele que te guarda. E aí, quando nós estamos em Cristo, nós estamos protegidos, guardados por Ele. Quem crê diz amém. Não tenha medo da fúria do inimigo, das palavras negativas, das notícias ruins, porque a sua confiança não está em homens, sua confiança tem que estar em Deus, e nele você pode todas as coisas. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. A Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas através de Jesus nós podemos nos aproximar de Deus novamente. Nós podemos nos achegar ao Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o que você precisa fazer? Precisa chegar a Ele. E Ele diz na palavra: eis que eu estou à porta e bato. Como que Ele bate? Através da palavra. E se você tiver esse entendimento e dizer assim: eu estou entendendo, Senhor, e eu abro a porta da minha vida para Ti. E quando você convida Jesus para entrar na sua vida, Ele vem através do Espírito Santo, e você passa a ser um cidadão, uma cidadã do reino dos céus. O seu nome passa a ser registrado no livro da vida, porque vai chegar o dia que todos nós iremos nos encontrar com o Senhor, e o livro da vida será aberto. Se o teu nome estiver escrito lá, Ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, gozar o reino que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Mas se não estiver escrito lá, Ele vai dizer: apartai-vos de mim para a condenação eterna. Você tem a oportunidade de convidar Jesus para ser o Senhor e o Salvador da tua vida. Todos estão de olhos fechados. O Espírito Santo tocou no seu coração. Você teve esse entendimento ampliado de que você precisa se achegar a Deus.
Você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer renovar sua aliança com Deus hoje. Quem sabe você está vivendo uma situação de opressão. Quem sabe você está vivendo uma situação de intimidação. Se tem alguém nesta manhã que está afastado de Jesus, quer voltar para Ele hoje, alguém quer entregar a sua vida a Jesus, a igreja toda está de olhos fechados. Eu quero orar por você. Eu quero orar. Jesus está batendo. Você vai continuar com a porta fechada? Ou você vai abrir para Ele? Se você quer abrir a porta, levanta a sua mão, já vou orar por você. Quero fazer essa oração pela tua vida. No nome de Jesus. Se existe algum espírito de intimidação, dizendo para você, não tome essa decisão, eu repreendo ele no nome do Senhor Jesus. Se há alguém, fique de pé aí no seu lugar. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, fique de pé que eu quero fazer essa oração por você. Amém. Alguém vai estar aí do seu lado. Glória a Deus. Há mais alguém? Glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém? Dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Há mais alguém? Glória a Jesus. Ok. Deixa eu orar por vocês aqui juntinho de mim. Aqui, ó. Vem aqui rapidinho. Vem cá. Igreja de olhos fechados. Todo mundo orando. Todo mundo orando. Se há mais alguém, dá tempo, querido. Se levante, venha. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Faça essa oração comigo. Repita estas palavras. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida a Ti. Escreva o meu nome no livro da vida que está nos céus. E eu creio que neste momento eu fui salvo, eu fui liberto. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo na minha vida. Senhor Jesus, em Teu nome eu renuncio o pecado, o diabo, as trevas e o mundo, e eu creio no meu coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Receba um abraço. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.